Boa noite. É uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente nesse espaço para que possamos de novo fazer um diálogo, um bate-papo sobre temas relevantes que já há dias estamos fazendo essa conversa, essa troca de experiências. E hoje então vamos conversar ao redor de uma problemática, eu diria, urgente, pertinente, que ela está ao nosso dia, ao nosso tempo, né? Que é necessário fazer essa conversa. Que nós vamos conversar hoje então em torno da felicidade e também em torno dessa questão da inteireza, né? Da interação, vamos chamar assim, e da depressão, a ansiedade nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de coronavírus ou de Covid-19. É algo que talvez pode soar um pouco estranho estarmos conversando sobre essa situação, mas eu diria é algo ou é uma característica que ela está marcando muito os nossos dias na atualidade, por causa da situação que nós estamos vivendo. Penso que temos que ter assim, muito cuidado, muita vigilância, eu diria até eu chamaria aqui até uma palavra cristã, muita caridade, porque há de fato nas pessoas uma certa ansiedade, não é? Afinal de contas, a pergunta que fica, não é? Quando que vai acabar isso? Quando que vai passar isso? Quando que a vida, como é que dizem, até se diz, quando que a vida vai voltar ao normal, né? E assim por diante. Então, me pediram para fazer uma conversa sobre esse tema. Eu vou pôr esse tema aqui na nossa conversa, na nossa roda, mas depois é um tema aberto, né? Quem quiser depois interagir, quiser também colocar sua reflexão, tem aqui do lado então sempre o chat, né? É sempre bem-vindo o comentário, sem nenhum problema, né? Acho que é um momento esse que temos que conversar sobre isso, né? A depressão e a ansiedade, que vamos chamar assim, são caminham juntos, né? São sintomas da atualidade que temos que prestar muita atenção. Porque a experiência do coronavírus, principalmente essa experiência que estão chamando de quarentena, né? Ou do recolhimento, ou do isolamento, isso tem consequência na ordem psicológica especial. Isso não há dúvida com isso. Então eu vou dividir minha fala aqui em três partes, né, para ficar mais, tentar ser mais didática possível, né. Entrarei um pouco nessa questão, eu chamaria assim, do núcleo duro da modernidade, ou seja, da racionalidade, onde se pretendeu, eu diria assim, não dar muita atenção à emoção e muito menos à sensibilidade, e aí colhemos uma razão que hoje nós chamamos de razão instrumental ou de razão ardilhosa, que estamos pagando um preço, eu diria, muito alto por essa escolha cognitiva epistemológica. Vamos entrar por aí. E depois, ao final, vamos entrar também nessa questão propriamente dita, de qual é a resolução disso. Não é? Como a gente vai buscar a resolução da vida propriamente dita, né? Mas sem abrir mão da racionalidade, sem cair aqui num emotivismo fácil ou barato, como queira, né? Então, desse ponto de vista, eu tentarei fazer uma fala nessa dinâmica e também nesse intercâmbio, né? E pretendo então terminar minha conversa, então aí sim falando dessa dimensão da felicidade, aí, pelo viés da filosofia e da antropologia, que é por onde eu mais navego, né? Por onde eu mais tenho conversado e afinal de contas, meditado, refletido e assim por diante. Né? Desculpa. É,
eu penso que, desse ponto de vista, nós temos eu diria assim, um caminho longo a percorrer. Um caminho assim, distante a percorrer até eu diria, e um caminho não fácil de ser feito. Né? Por que eu vou dizer isso? Por que eu estou dizendo isso? E aqui eu até vou usar uma metáfora, né? Uma metáfora que acho que ajuda mais a gente a entender. Quer dizer, enquanto metáfora, né? A Revolução Francesa de 1789, você me desculpa, porque eu quero fazer um recorte logo aqui, né? Que é a época, o auge do iluminismo, né? O auge então do conhecimento ilustrado, onde quase que se fez uma confissão a dizer o seguinte, que tudo aquilo que pertencesse ao lado emocional, o lado simbólico, né? O lado sensível, o lado religioso, que isso era menor, que isso era pequeno, que isso não cabia nos moldes da razão. Portanto, se não cabia no molde da razão, não é científico, então era coisa privada do particular, que isso não contava para o progresso da humanidade. Né? Só que a gente sabe que os grandes problemas da ordem psíquica, né? Da ordem emocional, o que eu estou falando aqui, da depressão e da ansiedade, e eu vou chamar aqui da não felicidade, está exatamente nesse afogamento, ou seja, nessa repressão desse espaço da emoção, da emotividade. Né? Ou seja, a maculação da sensibilidade. Então, desse ponto de vista, eu diria que essa trindade que a Revolução Francesa traz, que é os seus valores, né, da igualdade, da liberdade e da fraternidade, isso ainda não acabou. E não acabou, está muito vivo ainda. Não é? Só que o bloco, se a gente vai olhar essas três dimensões, aconteceu na história tentativas práticas, políticas, culturais e econômicas de levar a cabo essas designações da Revolução Francesa. Se a gente vai olhar o bloco social comunista, ele abraçou a igualdade. Né? Enquanto o bloco liberal capitalista, ele se identificou com a liberdade. Então aqui nós já temos duas posições de organização social e de visão de Estado. Vocês podem perguntar, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas duas possibilidades, ou esses dois modelos, eu chamar aqui econômico e político, isso também teve um jeito de moldar a educação, de postular o ser humano. Aqui por trás disso tem toda uma psicologia, por trás disso aqui tem toda uma sociologia. E, se quiser, também uma antropologia. Não é? Bom, agora, o que é interessante observar, que de um lado, um estamento que pega a liberdade e do outro que pegou a igualdade, ambos, porque são frutos do mesmo paradigma. Que paradigma é esse? É do paradigma materialista, racionalista, mecanicista. Né? É a mesma matriz, materialista, racionalista e mecanicista. Bom, quer dizer, desprezaram a fraternidade. Né? Desprezaram a fraternidade. A fraternidade não foi pega para ser nenhum modelo de organização sociopolítica. Quer dizer, a igualdade, e aí vem o problema, a igualdade sem a fraternidade engendra o quê? A tirania. Isso que é o negócio, engendra a tirania. E engendrando a tirania, faz com que a massificação. E essa massificação ela vai direto para o náufrago de quê? Da alteridade. Onde se tem a tirania posta, o outro não é respeitado. Esse é já um grande problema aqui. E a liberdade, veja bem, e a liberdade sem a fraternidade resulta na tirania do mercado cego, ou do mercado selvagem. Com o colapso de quê? Da empatia e do pertencimento. Assim eu quero dizer aqui. As consequências estão dadas aqui já percebemos já as duas consequências. Bom, então a fraternidade, portanto, representa o quê? A fraternidade representa o que na abordagem transdisciplinar, né, é designado como o terceiro excluído, né, ou terceiro incluído, se queira. Né.
além da dualidade, né? Uma zona de transparência, né? Transparência entre os níveis de realidade aberta à experiência do sagrado, né? Fonte da água viva e da comunhão do amor compassivo. Ótimo. Então, eu particularmente considero que integrar, né, e harmonizar esses três valores, né, virtudes, né, esses três valores, virtudes eu chamar aqui, representam o âmago que eu chamaria aqui da conspiração que nós sonhamos e queremos, né, transdisciplinar, encarnada em muitos modelos já de grupos e de sociedade. Por exemplo, o modelo da economia solidária, né, que se torna o quê? O pressuposto para se pensar uma transcendência de modelo de viver, no modelo de vida, né? E essa transcendência, o que significa? Transcender todo o aspecto egocêntrico, né? E assim por diante, que está inerente à fantasia da superatividade, vamos chamar assim, não é? E essas fantasias da superatividade é mãe de todas as guerras que tem início no interior de nós mesmos, não é? De nós mesmos. E se projetam e se expandem na sociedade e na natureza em geral. Então esse é um ponto que eu queria já de cara já deixar aqui destacado. Agora, como o oposto da paz, é a estagnação, o grande desafio aqui é abrir a passagem ao processo, né? Ao processo, para que possa, veja bem, revitalizar e renovar os nossos pensamentos, palavras e ações. Quer dizer, nos impulsionamos à superação da violência, que eu chamaria aqui a normose, que é a síndrome ou a patologia da normalidade. Então, e que essa normose, que em certo sentido é a normose binária da polarização, que sacode, na verdade, balança, né, a nossa sofrida família humana, que é bem o retrato da situação que nós estamos vivendo na atual conjuntura, né? Quer dizer, confio piamente que nos estertores, né, de parto de uma nova consciência, né? Eu confio nisso. Nós estamos nas veredas, né, de parto de uma nova consciência. Esses dias alguém falou para mim que isso é uma ilusão, que eu estou tremendamente iludido. Eu falei, bom, eu não posso ser que eu esteja iludido, mas eu estou olhando para a realidade. Eu estou olhando para a sequência humana. Isso do ponto de vista histórico eu sou ainda um grãozinho de areia, né? Mas eu tenho prestado atenção nas coisas, né? Tenho prestado atenção nas coisas. Eu não me iludo com a meia dúzia aí de doidos, né, que ainda acha que é o centro do mundo, que é o umbigo do mundo. Eu não me iludo mais com isso, né, de jeito nenhum. Sim, e ao bom combate com as armas da consciência pela inteireza. Por isso que eu coloquei esse termo lá. O bom combate da consciência, ou seja, usando as armas da inteireza. O que eu quero dizer com isso? Inteireza é a nossa capacidade de dialogar. A nossa capacidade de voltar de novo a nos inteirar, coração, sentimento. Né? Parece que é uma linguagem assim, parece que a gente fica assim meio que mal-estar quando a gente fala isso, né? A gente está acostumado nunca a linguagens rigorosas, cientificista, etc. Não sei se é rigorosa, o que é isso? Porque no fundo, onde é que nós estamos caindo com isso? Quando fica esse discurso, eu chamaria assim, apartado, que no fundo a gente cai num mito de novo. Infelizmente é isso. A gente fica iludido, agarrado em categorias ilustradas, lógicas, achando que isso resolve o nosso problema humano de fundo, que não resolve nada. Esse que é o problema. Né? Então eu diria que essa inteireza de onde jorra a paz e também a felicidade, né? Que tanto buscamos, né? Aos trancos e barrancos, né? Todos os dias da nossa vida. Né? Além de tudo, o que é partido e cindido. Né? Sim, eu digo assim, sim ao cultivo do diálogo, sempre e permanente. Sim ao cultivo do diálogo. Tristeza de nós, se nesse tempo
nós não aprendemos, ou pelo menos não demos ao tempo para o diálogo. Porque o diálogo não é fazer ao diálogo. O diálogo é algo que flui e acontece. Quer matar o diálogo é dizer, vamos fazer um diálogo. Não, o diálogo ele se põe, ele se interpõe. Ou seja, então sim ao cultivo do diálogo. E a palavra proveniente da raiz latina, dias, o dia, não é? A luz do novo dia, que nós chamamos aqui de dialética, dialoguem, troca de palavra, é essa situação que eu estou chamando aqui de interação. Bom, essa interação, na verdade, o que é? É isso que o Papa Francisco está gritando em alto e bom som, com a sua sabedoria. O que é isso? É a integração. Porque a desintegração está aí a desgraça que nós estamos vendo. O que é esse vírus, na verdade? Está na cara. Nós somos num momento de desintegração. Está tão ameaçador essa desintegração que nós corremos o risco de cair fora daqui. O fato é esse. Simples assim. Então, eu diria que duas coisas aqui nós temos que estar muito, eu diria assim, apóstolos. Que é a integração e a transcendência dos opostos. Quer dizer, rumo eu chamaria aqui a reconstrução do jardim da terra, como diz o grande teólogo e psicanalista Rubem Alves. Né? Saudoso Rubem Alves. Acho que ele deve agora estar sentindo que as suas palavras faziam sentido, mas talvez mais para frente, que na época ele pronunciava isso, todo mundo achava ele como é que diz, um militonto, um doido, que não, fora do tempo, né? Está aí o problema aqui, não é? Então, ou seja, quando a gente pronuncia a reconstrução do jardim da terra, porque a nossa herança, a nossa herança é uma dívida ética que nós temos. Com quem? Para quem? Para as gerações vindouras. A quem temos o que? Contas e grandes a prestar. A gente acha que o compromisso ético é só através do retrovisor? Também. Mas a nossa dívida ética é também para o para-brisa. Né? Nós temos que olhar para frente e perguntar, afinal de contas, meu ato aqui, meu feito aqui, o meu agir aqui, que mundo eu estou deixando para trás? Compromisso ético é isso. É o que eu deixo para o outro. É isso. E o que é o egoísmo? Quando eu não me coloco essa situação. Quando eu acho que eu me basto em mim mesmo e que eu sou a medida das coisas. Só que isso leva aonde? As últimas consequências disso. Todos nós sabemos, não precisa nem ser psicólogo. As últimas consequências disso é o quê? É a depressão, a tristeza, a ansiedade e assim por diante. E isso não tem dinheiro que cobre, não é? Não, isso não tem dinheiro que cobre. Essa lógica egocêntrica, né? Que eu não me pergunto as razões do meu agir e nem me pergunto se aquilo que eu estou deixando não é prejuízo para o outro. Isso, a consequência disso é em mim mesmo. Bom, e aí eu diria o seguinte, que é importante esse salto de qualidade urgente na nossa vida, para que a dança, eu chamaria aqui, a dança da fraternidade, seja uma dança de mãos dadas com a igualdade. E sendo uma dança de igualdade com a fraternidade, também ela vai ser uma dança também com a liberdade. Isso quer dizer, né? Quer dizer, fraternidade, igualdade e liberdade não vai ter mais essa relação fragmentada ou dicotômica como foi até agora. Por isso que não deu certo, não funcionou. Compreende? Então, a fraternidade está aí. E a fraternidade não pode ser só um desejo piedoso. A fraternidade é algo que está aí para ser realizado enquanto projeto humano. Então a Revolução Francesa, em certo sentido, a sua petição de fundo não foi falha, mas falhou totalmente porque deixou uma perna fora. O que ia salvar a modernidade, aqui entre aspas, seria o que ficou fora, que é a fraternidade. O dia que nós tivermos um mundo regido pela capacidade da fraternidade, talvez nós teremos um mundo diferente, que talvez vai respeitar o outro, respeitar a Deus e respeitar a natureza, e respeitar o meio ambiente,
Ecologia integral. Integração, inteireza. Tá aí o problema. Então, aí eu diria, aí sim a utopia realizável do encontro, né? Até para usar aqui uma coisa forte da Idade Média, né? A alquimia da transformação, que precisa, na verdade, o quê? Ter início no pedacinho de praça pública que cada um, veja bem, que cada um de nós encarna. Talvez seja por isso que o nosso irmão maior Jesus Cristo vai dizer Shalom. Talvez seja isso que Francisco de Assis intuiu muito bem quando ele vai falar paz e bem, que é a mesma raiz está aqui. Ou assim seja, ou laudat si, louvado seja o Senhor. Está aqui a situação. Bom, com isso eu diria que é preciso nós tirarmos certas sequências e consequências disso sem cair aqui numa dicotomia. Que o grande perigo é a gente achar que eu estou do lado do bem e do lado lá é o lado do mal, puro e simples e etc. O fato é que eu tenho que sempre olhar para meus atos e olhar para o mundo, olhar para o lado e perceber que qualidade de vida eu estou levando. Porque a depressão, ela não é só uma questão de ordem só pessoal, única, não. A depressão é uma questão de ordem social. Que pega, evidentemente, pega o indivíduo na sua singularidade. Mas a depressão é fruto do ethos social. A doença mental, vamos chamar assim, ela não é fruto só individual, só do indivíduo puro e simples, não é? Muitas vezes a depressão, muitas depressões não se curam porque a sociedade está doente, o meio está doente. É simples assim. Compreende? Então esse é o ponto que eu queria assim bater um pouco para nós refletir, né? Bom, aqui eu vejo que tem umas pessoas nos acompanhando. Ô, minha aluna Marlene, né? Muito bem, Marlene. Boa noite. Muito bom ter você aí. Meu companheiro Paulo Gatelli também está aí, esteve agora há pouco trabalhando num bairro, já está aqui. Muito bem, Gatelli. Companheirão aí que sempre está nos ajudando. Ô, a Linda de Passo Fundo. A Linda Preto. Muito bem, Linda. Prazer te ter aqui também nesse espaço. O João Batista. Boa noite, João Batista. Felicidade. Ou a doutora Luciane Zanella, de Passo Fundo. Muito obrigado, sucesso a você também. Saudade de você, Luciane. Maravilha. Pessoal aí também acompanhando a gente nessa empreitada, que é a empreitada de todos nós, né? É isso aí. Muito bem. Vocês também podem colocar a questão aí, que vamos, como é que diz, tentar costurar essa coxa que muitas vezes está em pedaços mesmo, né? Que precisamos fazer esse mosaico junto. E tomara que seja o mosaico da vida. Muito bom. Ótimo. Então, eu queria agora, com a permissão de vocês, talvez fazer aqui um recorte, não sei se bem feito ou mal feito, mas eu chamaria de tirar consequência propriamente dita do que nós estamos dizendo aqui, para ver se isso realmente é algo que faz jus ao nosso tempo e à nossa conjuntura epocal. A minha preocupação é exatamente essa. Porque a pergunta que ficou foi o seguinte: será que esse problema vai afetar mais as pessoas, do coronavírus, vai afetar mais as pessoas na sua base sentimental, na sua base emocional, na sua base psíquica? Sim, vai. E aí, se afetar, as pessoas vão se tornar mais sensíveis? Nós vamos caminhar mais para o caminho da fraternidade, né? Para o caminho da solidariedade, né? Não caminhar porque está com medo, mas caminhar porque tem uma resolução humana, afetiva de vida. A questão é essa. A gente não tem que se encontrar com a outra pessoa porque ficou com medo, ficou apavorado. Mas encontrar com a outra pessoa porque é uma alteridade que me faz livre, me faz, como é que diz, solto. É essa a questão. Talvez agora a gente supere de vez esse conceito liberal, moderno, que diz que a minha liberdade termina aonde começa a do outro, né? A gente sabe que isso aí foi uma trama miserável, porque
Depende do latifúndio, né? Depende do tamanho da propriedade do outro, né? Se o outro tem muita propriedade, a minha liberdade fica muito minoritária na frente do outro, entende? Porque o John Locke foi quem fundou esse negócio, né? Vai dizer que a liberdade é igual à propriedade. Aí vem a pergunta, mas e quem não tem propriedade? Ele vai falar, não, ninguém não tem propriedade. Todo mundo nasce com propriedade. Ele vai dizer que a primeira propriedade do ser humano é o corpo. Por isso que John Locke não aceitou escravidão. A gente bate palma. Vai, calma aí. Calma aí. Ele não aceitou escravidão porque o corpo é para ser vendido. O corpo é para ser vendido. Quer dizer, não se explora o corpo do ponto de vista de escravidão, mas pode explorar o corpo pagando um salário que não dá para comprar nem o pão direito. É simples assim. Então não vamos se bater muita palma não, que muitas vezes aí foi só um verniz para justificar o mercado selvagem. Então o que é diferente aqui, que a minha liberdade se faz com a sua liberdade. Eu só me torno livre quando encontro com você. Então quer dizer, a minha liberdade se faz com a sua liberdade, porque a sua alteridade é sempre algo que vai me arrastar, ou seja, vai me desinstalar. Entende? Eu que me desloco com o seu olhar. E talvez seja isso que está precisando, que está necessitando nos nossos dias, quem sabe, refletir um pouco sobre isso. Que abertura temos, né? Que tipo de abertura eu estou tendo para o outro? Ou o outro ainda continua sendo uma ameaça? Eu tenho hora que eu tenho prestando atenção, né? Eu estou aqui, na verdade, com uma boa meia dúzia de máscaras, e tem que usar mesmo, porque é uma questão sanitária, de saúde. Mas tem hora que eu noto também os comportamentos das pessoas. Hoje eu mesmo estive aqui numa frutaria comprando fruta aqui para casa, percebi que as pessoas ficam aquela distância do cuidado, que está corretíssimo, mas ao mesmo tempo eu percebo que é uma distância de muitas pessoas, aquela distância, como eu vou ficar longe, que eu estou com medo desse camarada aí, que ele pode me jogar algum fagulho de coisa e assim por diante. Isso está certo, não estou dizendo que está errado não. Agora isso não pode virar um comportamento social, onde o outro possa ser ameaça. Deus me livre. Aí é o fim da humanidade mesmo. Não sei se estou fazendo me entender aqui. Bom, então avançando. Talvez nunca esse tema tenha sido tão, eu diria assim, exaltado quanto nos tempos atuais. Eu não me lembro. Sintoma indicativo, né? Por um lado, eu chamo aqui da sofreguidão de um mercado de euforia, não é? Centrado em questões secundárias, né? Desconectado do essencial, né? De onde emana o quê? A verdadeira felicidade, né? Por outro lado, de um legítimo anseio de realização do potencial humano realizador, ou do florescimento humano. Bom, então agora aqui eu vou muito rapidamente tentar caracterizar o porquê que no contraponto da tristeza, no contraponto da ansiedade, da depressão, normalmente vem um grito por felicidade. Estou muito infeliz, né? Estou triste, estou numa situação no poço, me bateu uma infelicidade total, porque sempre essa palavra felicidade. Como o nosso Gandhi, né? Nosso Gandhi, mestre Gandhi, né? Quando ele vai dizer que não se tem caminho para a felicidade, mas que a felicidade é o caminho. A gente tem que pensar sobre isso. A felicidade não está lá. Ele não tem que buscar a felicidade. Entende? Quer dizer, eu vou me fazendo feliz no processo. Quer dizer, o processo ao redor de mim que vai me fazendo infeliz ou feliz. Esse é o ponto, entende? Esse é o ponto. E a depressão é o mesmo jeito. A depressão é só como é que diz, o reverso disso. É a ansiedade. A ansiedade como é que eu posso chamar aqui? É essa procura por algo que eu acho que está longe e talvez está dentro de mim. Talvez é a procura de algo por caminhos errados.
Que viram o quê? Viram uma patologia terrível. Viram um mal-estar terrível. Né? Então eu diria que há sim uma filosofia da felicidade no Ocidente, desde os pré-socráticos, né? Com Tales de Mileto, os primeiros filósofos, né? Não vai dar tempo aqui de desmiuçar tudo, né? Mas o Tales de Mileto. Né? Veja bem, e sua ênfase na saúde corporal. Era batata isso aqui. Quer dizer, a boa sorte e alma cultivada. Era mais ou menos o lema desse filósofo chamado Tales de Mileto. Acho que a Luciane Zanella, lá em Passo Fundo, ela deve já estar rindo, porque ela foi também uma estudiosa de filosofia nesses termos também. Né? E também o Demócrito, né? Do atomismo. Né? Veja bem, com a medida do prazer. Com a medida do prazer, que influenciou o quê? Epicuro. Epicuro é o filósofo da felicidade, né? É o filósofo do prazer. E também Epicuro que vai fundar a chamada Escola da Felicidade. Que aí, não sei se o professor Bertilho está no ar, ou está me acompanhando. O professor Bertilho é um mestre em Epicuro. Está aqui. E até eu vou dizer, ser mais ousado. Eu não sei se não está na hora de a gente voltar às páginas de Epicuro, nessa época meia difícil, meia travancada assim do ponto de vista da relação humana. Né? Ou seja, então, focando o quê? Epicuro vai fazer o quê? Ele vai focar essa sua felicidade, que vai fazer o quê? Postulando um equilíbrio e aí temperança. Equilíbrio e a temperança. Numa palavra muito chique, não, uma palavra muito cheia, uma palavra muito, eu chamaria aqui uma palavra substanciosa. Vou ter que pegar aqui, eu anotei aqui nas minhas anotações, que é meu apoio que eu estou seguindo aqui hoje para olhar, né, para não falar muita bobagem. Exatamente, eudaimonia. Eudaimonia dos gregos significa exatamente o que? Os bons demônios, ou os bons gênios. Eudaimonia. Veja bem, eudaimonia é felicidade. Dá para traduzir por felicidade. Mas só que ela é muito maior que a felicidade. A eudaimonia é o prazer, é a felicidade, é o bem-estar, ou seja, é o contentamento, é o emprazeramento. Então, essa palavra eudaimonia é algo que os gregos cunharam com muita propriedade. Não esqueçamos, Epicuro é esse filósofo por excelência que teve esse cuidado. Fundou uma escola, a escola da felicidade, vamos chamar assim. Né? Bom, com isso, nós podemos dizer que o Sócrates, né, vai fazer o quê? Ele vai colocar a sua ênfase com toda a força aonde? Na virtude. Portanto, na justiça, para dizer o quê? Que nós temos que ter discernimento na vida. Ter escuta, em primeiro lugar, né? Discernimento. E com isso, ele vai tomar uma resposta a tudo isso, não com muito grito. E talvez não com muita falação que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Ele vai fazer aquela coisa singular dele, né? A sabedoria de não saber. Ele seguiu o conselho de Delfos, né? Sei que nada sei. E aí, o seu discípulo, o seu aluno, chamado Aristipo, vai ter o hedonismo, né, como meta. Para quem o prazer é o quê? É o bem supremo. E a finalidade da ética. Certo? Bom, por que eu estou dizendo essas coisas que talvez um pouco meio complexas e complicadas? Para dizer o seguinte, ó, para dizer uma coisa que é muito firme e direta. Muitas vezes já escutei até em seminários, escutei já em reuniões, dizendo que esse negócio do hedonismo, que esse negócio aí da felicidade de Epicuro, isso tudo levou a humanidade à falência. Olha a miséria, onde é que está. Não, ao contrário, não tem nada de falência aqui. Aqui está exatamente o quê? O prumo da realização humana, e ponto final. Há momentos que eu tenho até perdido a paciência, quando eu escuto pessoas que não passou por desculpa se eu estou sendo arrogante,
Pessoas que não passaram por escrito, por estudo, pela pesquisa, que não buscou como é que diz, a informação direta disso aqui, fazer essas acusações baratas, né? Dizendo que hedonismo é uma coisa pecaminosa, coisa sei lá das contas, né? Bom, e o que está aí, o que, que é? Essa pornografia mercadológica dos diabos que está aí, o que, que é isso? Entende? Por favor, né? Por gentileza. É. Então, porque no fundo, na verdade, o filósofo que vai tomar isso em conta e vai levando para frente, aí vem o Zenão, o Sêneca, que vai sempre ter a felicidade. É isso que eu quero daqui sempre estar temando um pouquinho. Para chegar a esse conceito fantástico, minha gente. Que eu aprendi esse conceito com o meu mestre, professor Bertílio Broto, que já esteve aqui na nossa cidade de Caldas Novas. Ataraxia. O que, que é ataraxia? Ataraxia é uma espécie assim, ó, é o estado de paz de espírito. É viver o apaziguamento, né? É ter a tranquilidade de alma, que se atinge pela eliminação do vício e da paixão e da capacidade de escutar o sentido do mundo. Ataraxia é isso. Eu até chega a pensar comigo até que ponto nós temos isso em nós, em nossa educação, em nossas aulas, enfim, e por aí afora. O que nós aprendemos? Nós que enchemos muitas vezes a vida de farmacos, né? de comprimidos e tudo mais, e etc. Né? E muitas vezes a gente está esquecendo dessa base aqui, e assim por diante. Bom, e agora eu dou um salto para dizer o seguinte. Aristóteles, na verdade, nos traz, melhor dito, um pouquinho atrás ainda, Platão, que é um discípulo do Sócrates, ele indica, ou seja, vai indicando a senda feliz. Que ele vai dizer, o que é a senda feliz para Platão? Ele vai dizer, é a prática da sabedoria, da virtude e da justiça. É a prática da sabedoria, da virtude e da justiça. Ou seja, isso aqui não é difícil, vida fácil. Não é isso que está sendo posto aqui. Não é a facilidade que está sendo oferecida aqui. Mas o que está oferecido aqui é um exercício. Entende? É um tomar você mesmo para ser um cuidado de si. O tal chamado cuidado de si é aqui. Esse é o ponto. Compreende bem? Então, com isso, Platão vai dizer o seguinte, que o discernimento é um primeiro ato humano por excelência. Discernimento. A simplicidade, a bondade, a beleza. Platão vai dizer com todos os exemplos, não podemos apartar desses elementos constitutivos da nossa condição humana. Eu acho formidável. E sonho que um dia nós vamos ter uma pedagogia, nós vamos ter uma escola que vai formar aluno e aluna com base nesse tripé. Penso que vai ser um pouco diferente das nossas escolas, do que só aprender conceitos. Claro, com raríssimas exceções, claro que tem. E Aristóteles, que é o discípulo de Platão, ele vai dizer o seguinte, da dualidade do terceiro excluído e a felicidade como o bem mais forte, porque vai ser o bem desejado. Ou seja, ele vai dizer assim, que a felicidade então é o fim das ações humanas, né? Derivadas de quê? De uma razão sábia e de uma razão, como é que ele vai dizer aqui? Uma razão, não vou dizer, ele não vai falar bem de razão afetiva, mas de uma razão sensível, melhor dizer, vamos dizer assim, né? Muito bem. Bom, e na Idade Média, que muitos temem dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, que eu acho um absurdo total, né? A Idade Média, eu sempre digo, é a idade da fermentação da humanidade, principalmente do Ocidente. Né? Se não fosse a Idade Média, nós não teríamos o que nós temos hoje, até do ponto de vista da estética. Né? As nossas catedrais, as nossas universidades, todas as universidades que nós temos, por exemplo, na Europa, Coimbra, Oxford, enfim,
a Sorbonne, né? Esses engenhos do saber, é a Idade Média, ponto final. Né? Então, o Renascimento e tudo isso, né? Na Idade Média, quando o tema da felicidade, olha aqui, ó, foi absorvido, né? Pela busca cristã da salvação da alma, Agostinho, Santo Agostinho, apontava a felicidade divina, aonde? Na cidade de Deus. Aliás, uma boa obra para ser lida nesse tempo que a gente está aí dentro de casa. Né? A cidade de Deus de Santo Agostinho. Deixa aqui já a sugestão. Deixa aqui já a sugestão. Vale muito a pena tomar essa obra, que é uma obra assim de peso para ser lida. Né? Ok? Bom, avançando, para não ficar muito tempo aqui. Né? Na Idade Moderna, quer dizer, aí vem de novo o nosso famoso filósofo John Locke. Ele busca a felicidade, mas a felicidade das regras. Interessante isso, né? A felicidade das regras e a felicidade das medidas, como objeto da ética. Ixi, como é que é isso? Felicidade das regras e das medidas como objeto da ética. Vocês entenderam o começo da minha fala lá? A mensuração das coisas, ou seja, tudo pelo cálculo da razão. Bom, e havia um outro filósofo chamado Leibniz, que é o filósofo da matemática filosófica, apontando o infinito, o eterno e o amor de ser feliz com felicidade alheia. Então ele vai dizer, bom, se é isso, então a felicidade está sempre alheia, né? Porque é um cálculo que eu vou calculando infinitamente, mas nunca chega a esse cálculo, porque a matemática é infinita. A gente acha que não tem gente que pensa assim? Tem, pensa direitinho assim. E vai embora, né? Bom, e aí vem um filósofo que eu gosto muito, Spinoza, Baruch Spinoza, que vai dizer o seguinte: da felicidade e seus aspectos, aqui tem um problema que eu acho assim fantástico. Seus aspectos afetivo, cognitivo, eu estou aqui com a obra dele aqui em cima da minha mesa aqui, ele vai dizer uma coisa seguinte, que eu acho assim, muito salutar. Que não podemos separar o afetivo do cognitivo e do ético. Por que isso? Que não pode separar? Porque ele vai dizer o seguinte, não pode separar, porque ambos estão ligados à liberdade. Veja bem, e o sentimento de união com Deus. Olha o que ele faz aqui. Numa frase, ou seja, numa afirmação, numa tese dele, ele afirma essa beleza de construto. Né? E aí vem um alemão chamado Immanuel Kant, que ele refletindo sobre um antagonismo, né, entre felicidade e a inteligência, e sobre a desconexão dos prazeres e dos desejos com relação à ética, ele vai construir toda a sua filosofia. Olha o problema aqui. Estão percebendo? Olha um problema seríssimo aqui. Por que desconexão? Por que o prazer não pode estar junto com a razão, a emoção não pode estar com a razão e assim por diante? Entende? Depois que ele faz tudo isso, ele vai postular a felicidade como um direito, como um direito estabelecido. Estabelecido por quem? Estabelecido pela filosofia, evidentemente. Né? E aí vai todo um construto doido para frente. Bom, então, meus amigos, minhas amigas, pretendo, aqui muito modestamente, contribuir na reflexão, quer dizer, ampliativa, né, se é que existe essa palavra, sobre, eu chamaria aqui, esse inesgotável e significativo tema. Eu queria chamar aqui com um decálogo, né? Construído a partir da perspectiva transdisciplinar. Eu estou, ultimamente, quer dizer assim, perseguindo isso com força maior. Porque ou nós chegamos a isso, ou nós realmente, de uma vez por todas, nos convençamos que tudo está ligado com tudo e a relação é sempre horizontal, ou nossos cursos não valem mais nada mesmo. Ou seja,
centrada no encontro, eu chamaria como matriz básica da transformação. E aqui por quê? Porque ao pensar essa situação, eu penso que essa transformação nós temos que chegar exatamente aquilo que o Boff está aí, bateu e está batendo, que é a ética do cuidado. A ética do cuidado. Por quê? Porque isso vai nos dar os fundamentos psicológicos e também antropológicos, para que vão, em certo sentido, clarear e também mostrar a abrangência dos conceitos maiores que estão interconectados, não é? Do prazer, da felicidade, do júbilo, né? Da graça, da afetividade e até, por que não dizer, da santidade. Isso que eu penso que é uma tarefa que nesses dias e nesses tempos nós temos que estar refletindo e conversando entre nós. Que não adianta dizer que eu estou só triste, que eu tenho não sei o que, tá. Nós temos que refletir e talvez perceber onde é que nós quebramos o degrau da escada. É isso que a gente tem que fazer. Entende? Porque o desarranjo em nós é o desarranjo social. Me desculpa se eu estou sendo aqui muito empirista, mas eu estou convicto disso. Se a felicidade ela é um construto social, a desgraça, que é o contrário, ou seja, a ansiedade e a depressão, também é um construto social. Com toda certeza que é. Né? Bom, e o último ponto que eu queria refletir com vocês então essa questão que eu coloquei no início lá, a felicidade e a inteireza. Ou a interação, se vocês queiram. Eu fecharia minha conversa hoje com esse ponto, e esperando com isso que a gente possa logo mais debater e conversar sobre isso. Eu estaria muito interessado em escutar de vocês esse ponto de vista, entende? Ok? Ô Thaís, minha amiga, tudo bem? Muito bem, Thaís. Thaís é uma grande amiga nossa aqui de Caldas Novas. Ô Virgílio, meu irmão lá de Passo Fundo. Muito bom. A Marlene Vieira. Muito bom, Marlene. Ótimo. Maravilha. Ô Marcelo, rapaz. Doutor Marcelo, como é que vai? Que maravilha. Gente maravilhosa de Porto Alegre. A minha amiga Adriana Freitas, aqui de Cristalândia, Brasília. Olídia, Rosinho lá de Maravilha, lá do Paraná. Muito bom. Enche Maria. Até o professor Amaro, está aqui também. Antônio Sanitário Marcolino, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Puxa vida, estou bem acompanhado, hein? Estou feliz demais. Que beleza. Muito bom. E assim nós vamos, como já disse no início, vamos tecendo essa colcha. Quem sabe um dia nós fazemos pelo menos um bom cobertor, né? Para ir suportando as intempéries que vão nos caindo, né? Mas muito obrigado pela companhia de vocês aí. Beleza? Bom, com isso então eu proponho agora o último ponto. O último ponto meu aqui, que aqui não tem último ponto, né? Hoje à tarde eu passei pensando nisso, né? Pensando bastante sobre essa questão da felicidade e da inteireza, né? O que é pensar isso e como é que a gente pode identificar isso numa sala de aula, que é o meu caso, né? Estou sempre mexendo com alunos, sala de aula. O que é pensar, perceber isso numa reunião de comunidade, de pastoral, de sindicato, enfim, na rua, e etc. Como que a gente enxerga e como é que a gente percebe e como é que a gente colabora com essa felicidade e essa inteireza. Até eu penso que eu tenho dado, talvez, suficiência do que eu compreendo por felicidade. Eu acho que sim. Não é? Então, antes de tudo mesmo, afirmo que a felicidade não é algo, né, que se possa, na verdade, buscar em si mesmo. Aliás, essa afirmação, eu estou repetindo aqui, se alguém já escutou, me desculpa, né, mas eu tenho que afirmar de novo. Esse tempo atrás eu fiz essa afirmação aí num programa de rádio. Eu fui totalmente incompreendido, né? Bom, tá bom. Não sei, mas em todo caso, veio tanta desavença lá pra cá que pensando, mas aí eu pensei comigo, então me prova o contrário, né? Quer dizer, e também não tô afim aqui de estar provando nada pra ninguém, e nem nada. Eu só acho que a gente não pode estar aqui criando,
como é que chama assim, ilusão, ou verniz, diante da realidade que é nua e crua. Né? Então eu acho que, não tenho convicção, que a felicidade não é algo que se possa buscar em si mesmo, como se fosse na esquina, bem aqui felicidade. Já que a felicidade é uma consequência natural de uma inteireza conquistada. Olha aqui, não é? Isso eu aprendi com quem? Isso eu aprendi com Jung, com o filósofo Jung, o psicanalista Jung. Não é? Sempre inacabada. A felicidade não é um processo acabado, ela é sempre inacabada. O duro é isso, né? O duro é isso, né? Que ela é um construto, né? E, portanto, ela é uma interação conquistada. É isso que eu dizia antes. Né? E ela é feita no encontro. Permanente. Por isso que eu até vou dizer que o cônjuge, ou o casado e a casada, que perde essa perspectiva, a presença do outro se torna um inferno. Aliás, não tem coisa mais infernal do que isso, né? O outro chegou na sua frente, você deu para ele o chimarrão, ou melhor, aqui, vamos dizer melhor que para nós aqui, né? Deu o cafezinho, deu o pão de queijo, deu chá, não sei das contas, para ele ou para ela, e está aí ainda na sua frente e não vai. Quer dizer, a presença vai se tornando o quê? Algo insuportável. Quer dizer, a presença do outro só se torna algo agradável, festivo, quando ela é inteireza, quando ela é interação. A mesmidade mata, Deus me livre. Vocês não fazem me entender. E a mesmidade não traz felicidade, traz aborrecimento e grande. Vocês sabem do que eu estou dizendo aqui. Né? Beleza? Então, em outras palavras mesmo, somos felizes na medida precisa, vamos chamar assim, na medida precisa em que nos tornamos mais inteiros, e aqui vem uma palavra bonita agora, e mais também íntegros, também outra situação que eu aprendi com um amigo meu lá de Passo Fundo, o Cujavas, né, quando dizia isso, né? Mais íntegros, mais completos também, não é? Mas essa completude não é que falta um pedaço, é que eu fui me inteirando. Quer dizer, então, este é um tema que solicita, não é? Uma abordagem totalizante. Ou melhor, essa palavra não é muito boa. Que solicita o quê? Um tema mais holístico, o holos, do todo, né? Que tudo está implicado com tudo, né? É verdade. O que é a doença? A doença é quando a gente está dividido, quando a gente não está incluso, quando a gente não está inteirado. Isso é a doença. Pois implica na interação da parte com o todo, como já disse aqui. Isso sempre vai ser assim, né? E aí que vem, então, algo que eu estou cada dia mais perseguindo. Por isso que nós temos que pensar uma relação, não só na pedagogia, mas na antropologia, portanto, uma relação transdisciplinar. Já que pressupõe o diálogo, não é? De todos os estilos de saber. Ai, eu sonho com isso, honestamente. Quando a gente acabar com esse negócio dos como é que diz? Dos departamentos, né? Das grades, das disciplinas, olha os nomes, que nome triste, né? Tudo nome policial. Grade, disciplina, e aí vai, não é? Normas, e aí vai o negócio. Né? Então, se a gente pudesse um dia ter esse diálogo de todos os estilos de saber, e não saber é dono dele mesmo, né? Mas um interando com o outro, que dá a dimensão do transdisciplina, né? Quer dizer, a ciência com a filosofia, dialogando constantemente, né? A arte e a espiritualidade, né? Conversando constantemente, né? A ciência com a religião, dialogando constantemente, e não ficar aí com essa guerra danada, entende? E assim por diante. Quer dizer, o mundo é bonito, o mundo é interessante. Nós é que muitas vezes não somos interessantes. Por quê? Tudo que é inteiro é belo. Platão. Tudo que é inteiro é belo. E se é belo, é saudável. É sagrado e é pacífico. Sei que tem algumas alunas e alguns alunos meus, aí da enfermagem aqui da nossa faculdade da Integra, que está me acompanhando. Tá aí, meus alunos. É isso aí, é o que a gente tem debatido de vez em quando, né? Tá aí o problema. Pensar a saúde é pensar isso também, né?
Nesse sentido, o conceito de felicidade converge plenamente com o da paz. Felicidade e paz não são contrapostos. Esse é o ponto. Agora, por que muitas vezes se fala demais na paz e a felicidade fica de um outro lado? Por que será? Por que será que fica assim para o outro lado? Né? Então eu diria que o shalom, que é a paz em hebraico, que é preciso nós restabelecer isso, que vem também da mesma raiz de shalom, que significa inteireza. É isso que eu queria chegar. Desde que chique, não é? Inteireza vem da palavra shalom, da palavra shalom, que é paz, salvação e etc. Então essas coisas não são como é que diz, cascas. Essas coisas são de essência, são de miolo, são de cerne, né? E assim por diante. Bom, e com isso, eu estive olhando hoje à tarde, e até anotei aqui de novo, tem algo que faz a gente pensar, e pensar muito, sabe? Porque eu estive olhando exatamente essa palavra shalom, e aí logo em seguida shalem, que significa inteireza. Eu fui olhar uma outra palavra, o shanti, em sânscrito, que significa paz, tanto no hinduísmo, portanto chinês, né? Tanto no hinduísmo, melhor dito, no chinês e também na Índia, quanto no budismo, vem da raiz san, que significa organizar, preparar, implicando também na visão de totalidade, de completude. Fantástico isso, não? Felicidade e paz, paz e felicidade, portanto, são conceitos intrinsecamente conectados e ligados. Inteireza em movimento, utopias realizáveis em plena sintonia. Eu não sei se eu estou fazendo me compreender aqui, mas o grande problema nosso, o problema meu, o problema do mundo, vou dizer aqui a palavra, é um problema de espiritualidade. Está aqui. E não estou falando aqui de religião, hein? Pelo amor de Deus. Não estou falando aqui de credo. Não é isso. Espiritualidade é muito maior do que um credo. Mas espiritualidade é exatamente isso que eu acabei de dizer aqui. Essa coisa aqui que nós estamos vendo aqui está bifurcado, está cortado. E muitas vezes, em nome da ciência, em nome, não sei, das contas, isso foi tido como coisa menor. E nós estamos percebendo que é isso aqui que faz a grandeza da humanização do ser humano. Então veja bem, naturalmente aqui trata-se da felicidade e da paz no reino humano, né, que se distingue de outra ou de outras espécies, né, por sua incompletude. Então o seu inacabamento, pelo fato de que não nascemos humanos, veja bem, nós nos fazemos humanos. Nós nos fazemos humanos. Olha outra coisa fantástica aqui. Achar que o humano... Não. Nós vamos nos humanizando ou vamos também nos desumanizando. Por exemplo, uma tartaruga... Vou pegando... Luciane deve estar rindo lá também, a Luciane, né? Os meus exemplos, Luciane, aí do tempo do IFIB. Uma tartaruga já nasce tartaruga. E caminha sem hesitar para o mar. Pronto. Quanto essa imagem, veja bem, se diferencia da condição humana. É bastante evidente isso, né? Um bebê, se você... Não, nem vamos pegar isso aí, porque é até chocal, né? Um bebê, se você deixar deitadinho na cama, só na caminha dele mesmo, ele, por si só, ele pifa, não faz nada. Né? É por essa razão, e por esse sentido, veja bem, por esse sentido, como afirmava Confúcio, né? O humano necessita do cultivo da educação para que sua nobreza potencial, tá, possa manifestar-se com a sua natureza ao mesmo tempo feliz e pacífica. Ao mesmo tempo feliz e pacífica. Confúcio. Bom, com isso, constatamos
Então que o obstáculo à vivência da felicidade e da paz é o mesmo. Olha aí, é o mesmo, claro que é o mesmo. A fragmentação, a fragmentação, um flagélio que caracteriza os tempos sombrios que estamos testemunhando agora, nesses nossos dias, né? Que se traduz, por quê? Por uma crise, vamos chamar assim, por uma crise eu chamo aqui de dissociação e também de desvinculação em escala global. E eu estou pensando muito nisso. Hoje à tarde, quando eu estava escrevendo essa frase aqui, eu estava pensando nisso. Esse vírus, o coronavírus, ele é estranho. Essa coisa, ele é uma coisa tão minúscula, mas que virou tão universal e tão presente e onipresente. Que se tornou mais do que global. Então eu diria que nós precisamos transcender a mesmidade. Transcender a mesmidade dessa tristeza, da fantasia que nós temos ainda, da superatividade, que constitui a fonte dos apegos. Fundamento básico, eu chamaria aqui, do império da infelicidade. Aqui mesmo em Caldas Novas, não vou dizer aqui nunca o nome, eu conheço uma boa meia dúzia aí, que vê se está preocupado com a vida, com a vitalidade, enfim, com a interesa, com a interação, enfim, está preocupado realmente, como é que diz aquela velha história, com quantos pregos ainda pode contar no pacote, né? Não estou dizendo que da irresponsabilidade não, estou dizendo que de outra coisa, né? Não se deu conta ainda, né? Não se deu conta o que está em jogo. É dramático, muito dramático isso aqui. Não baixou a bola, não saiu da atividade, não desligou o motor ainda, porque ainda tem um pouco de gasolina no tanque, acho que dá para correr ainda muita estrada, mas pode ser tarde. Pode ser tarde que vai correr bastante, pode secar a gasolina no tanque e talvez não vai ter mais gasolina nem lugar para bater o tanque. Está me entendendo a minha metáfora, né? Bom, então o fator pessoal básico da superatividade que eu estou dizendo aqui é o egoísmo, é o ego. Quer dizer, o egocentrismo representa o quê? Uma grande barreira à vivência e à convivência para a felicidade. Simples assim. Muitas das ansiedades, eu já estou indo por fim aqui, muitas das ansiedades é fruto muitas vezes disso aqui. Desculpe se eu estou talvez machucando sutilezas, mas eu tenho a responsabilidade de dizer isso. Não se trata aqui de colocar contrário, de antagonizar o ego, e aqui veja bem, e muito menos de destruí-lo. Não se trata disso aqui. Já que é ele que representa, vamos chamar aqui, um enraizamento na matéria e na sociedade. E eu chamaria aqui também, e um centro mental, não é? De referência e de coordenação da tarefa do nosso existir no mundo. Mas é preciso dar conta disso. Né? Trata-se de quê? De decodificá-lo, de decifrá-lo, né? E ao mesmo tempo de relativizá-lo. Né? E também de orientá-lo pelos horizontes do transpessoal, eu chamaria aqui, e agora sim, pelo domínio do ser. Mas como domínio do ser? Sim, domínio do ser. O que é o domínio do ser? Buscar o que é essencial. Busca fácil? Não é busca fácil, não. Isso é um aprendizado. Não é? Pense que o maior feito, aqui eu vou dizer, não é meu isso aqui, o maior feito de Carl Jung, o maior feito de Carl Jung, na verdade, qual que foi? Foi o de ter introduzido o processo iniciático, vou chamar aqui, né, na psicologia ocidental, postulando que, além da mera meta da cura, o processo de individuação, quer dizer, espiralado, mandálico e orientado para a interioridade. Para a interioridade. Né? Ou seja, uma senda, um caminho, né?
que, na verdade, faz o quê? Um caminho da periferia, não é? Da persona egóica, né? que conduz à centralidade do self, do eu mais profundo. Quer dizer, estar centrado veja aqui, é portanto um pré-requisito para a sonhada felicidade. Que maravilha, né? Isso é Jung, não é meu, é Jung. Sem um centro, sem uma referência, como ele diz aqui, estaremos infelizes e perdidos até em nossos quartos, né? Até em nossos aposentos. No aconchego, veja bem, no aconchego feliz de um centro, em um lugar, em algum lugar, vamos chamar assim, seremos estrangeiros se nós não temos um centro. O centro aqui é o que é da ordem psicológica e espiritual. E aí veio um dia alguém me perguntando, mas escuta, mas você, como é que você faz diante de tudo isso? Eu não faço, eu vou tentando me centralizar. Mas é isso mesmo, né? Quer dizer, e é isso. E quando a gente perde o prumo, e não adianta ficar com esse negócio de passar verniz, e me desculpa aqui, de novo. Não adianta ficar aí jogando fumacinha para lá e para cá, e eu até vou dizer uma coisa mais dura, e também não adianta ficar multiplicando muita reza se você não está centrado. Tem muita gente que reza para danar, mas não tem a perspectiva de Deus e nem de Jesus Cristo. Então que adianta isso? Que nem eu escutei hoje, não adianta. Igual o diabo já tomou conta mesmo, isso é coisa do Satanás. Esse vírus é coisa do cão. Não tem mais jeito não. Ué, então pra quê? Pra quê? Se não tem mais jeito, se é isso mesmo que vai tomar conta do mundo, então para de fazer o que está fazendo, né? Né, tia? Para, ué. Então, esse tipo de catástrofe, ou de cataclismo, ou de derrotismo, eu acho que não leva a nada. Isso é o tipo da coisa que não leva a nada. Mas, por outro lado, esse é o conteúdo, como é que diz, matéria-prima para quê? Para a depressão, para a doença, para a tristeza, para, eu diria, infelizmente, para a loucura, para a paranoia. Né? Meus amigos, minhas amigas, então termino dizendo aqui, ó. Eu estava pensando agora há pouco nisso, que a felicidade não pode ser uma meta, de fato. Não pode. Já que é um resultado natural de um processo evolutivo. Né? Não pode ser, então. Então, vocês falam, mas então o que você quer dizer com isso? Não, eu quero dizer que é uma coisa muito simples. A felicidade é um bem-estar psíquico. A felicidade é um bem-estar psíquico, que não está lá, nem lá, mas ela está aqui germinando aqui, processuando, né? Aquela coisa do vovô, da vovó, da mamãe, que sabe olhar pra gente, às vezes com um olhar a mamãe já te dá um recado. A mamãe que escuta, é a mãe do Jesus Cristo, né? Que escutava e depositava no seu coração. Tá aqui o negócio, né? É isso, né? Quer dizer, esse bem-estar psíquico que brota da consciência da inteireza e da centralidade do ser. Inteireza e centralidade do ser. Quer dizer, antes de ser, o destino é uma jornada. A felicidade é uma jornada. E a jornada não está lá. A jornada vai fazendo aqui, ó. É o que começa aqui. Eu vou fazendo, entende? De novo, Gandhi. Não tem caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Esse é o sentido. Bom, querer ser feliz, eu quero ser feliz, né? A todo custo, vocês me desculpam, que é uma falácia. É uma falácia terrível. Né? Quer dizer, alimentada sempre por uma poderosa e normótica, não é? Indústria do ego centrada de propaganda consumista. Né? Muitas vezes acho que felicidade é igual a consumista. Né? Ai, comprei um carro, como eu estou feliz. Hoje me sinto feliz, comprei o carro da minha vida. Puxa vida, que felicidade pouca, né? Essa aí. Tá feliz porque comprou um carro, né? E como é que você tá? Ah, eu estou muito feliz. Estou tomando uns medicamentos aí que realmente me devolveu a alegria de viver. E assim vai, né? Então eu diria que buscar a inteireza e a transparência do ser, eis o desafio real das trilhas, né? Rumo
a uma plenitude possível. Eu paro por aqui. Talvez num próximo encontro, se houver possibilidade, eu ainda vou pensar melhor nisso aqui ainda, e se isso do outro lado achar interessante. Eu queria refletir um pouco melhor sobre essa questão do desprendimento. O que significa desprender? Você largar a ideia, largar a coisa e ficar consigo mesmo, né? E ficar com o outro. Mas eu tenho que pensar melhor isso. Porque eu estou com vontade de estudar um pouquinho mais Buda, entendeu? O que é estudar vamos chamar o Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? O que é o que é ser Nirvana, né? Eu estou com vontade de olhar um pouco essa questão oriental. Mas talvez num próximo encontro a gente possa entrar melhor nisso aí. Tá beleza? Eu fico muito agradecido então pela escuta, e se ajudou, toque para frente, e se caso não ajudou, como é que diz que a velha história, só tem o papel como a gente usa aqui na informática, delete, né? Então, ótimo. Beleza? Opa! A Deusinha, tá ali, a Deusa. Muito bem, muito obrigado, Deusa. Nossa amiga aqui, nos acompanhando aqui também de Caldas Novas. Nesse momento aí. Ótimo. Uhum. Muito agradecido a todos e por essa companhia, sempre honrosa, e assim nós vamos trilhar essa estrada que precisamos fazer com nossos pés, usando nossos passos. Então, muitíssimo obrigado a todos e a todas, e um abraço, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.